Bom, voltei aqui. Então, a base dessa aula foi basicamente essas disciplinas focadas em programação, né? Para essa mentoria aqui, o que que eu complementei aí com esse material? Fui atrás de outras questões que dizem respeito às outras disciplinas, né? Não sou professor delas, meu foco é mais desenvolvimento, mas eu gosto de dar palpites na vida dos outros, mais especificamente na disciplina dos outros, tá? Então, trouxe aqui alguns pontos de vista, baseado no que a gente tem para o estado do Bacen, do que eu, né, colocaria uma demasiada atenção para fazer uma prova dessa. O edital de vocês é extremamente otimizado, isso não quer dizer que a prova será fácil, acho que muito pelo contrário, pelo edital ser mais otimizado, a tendência das questões irem um pouco mais fundo nos temas, mas é só um palpite, vamos ver o que pode ser. Mas trouxe os meus pontos aqui, que é, cara, o que que eu acho sobre gestão de TI? Então, baseado nas últimas questões do CESP, acho que eu peguei a AGER, peguei Cefim, não, eu peguei a AGER, peguei Ministério Público do Tocantins, peguei TST, peguei CAPES, uma prova bem recente também, e alguns outros aí que provavelmente eu já estou esquecendo aqui. E populei esse material. Então, por exemplo, spoiler, né? Em gestão, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da TCDF. Se você não viu a prova da TCDF ainda, é importante você ver lá. Segurança, quais são os meus two cents sobre segurança? Putz, cara, a gente vai ver algumas questões ali de OAuth que eu acho que é um assunto que a gente usa muito hoje em dia a dia, e o SES especificamente tem explorado bastante. Quais são os meus two cents em relação à parte de banco de dados, que no de vocês está bem otimizada, né? Mas quais são os pontos de atenção que eu levaria, né? Desde a parte básica de o que é transação, passando por normalização, chegando nessa parte mais nova aí, que é de inteligência de negócios, né, que, salvo engano, o edital de vocês colocou assim, dessa forma, estou com o edital aqui aberto, acho que foi inteligência de negócios, em algum local aqui, eu vi inteligência de negócios, arquitetura de inteligência de negócios, que é um pouco de BI, né, Data Warehouse, Data Mesh, Data Lake, e o Data Mesh, NoSQL, trouxe também meus two cents sobre a parte de ciência de dados, talvez eu esteja sendo um pouco leviano, mas acho que foi a primeira vez que eu vi no edital expresso IA generativa. Eu já tinha visto inteligência artificial, já tinha visto tipos de IA, já tinha visto classificações de IA. Na Receita Federal, por exemplo, caiu as definições de IA. Agora até esqueci qual foi a da Receita, a questão da Receita, mas eu abro ela aqui rapidinho. Só para eu lembrar. IA, pronto, achei aqui. IA responsible e a IA responsável e a IA explicável. Foi a questão 73 da prova da Receita Federal, mas foi FGV, mas tava lá tipos de IA, né? E no de vocês veio IA generativa. Então, para mim é a primeira vez que isso está aparecendo em edital, mas posso estar sendo apenas leviano, já deve ter aparecido em outros editais. Então é isso. Então, o foco da mentoria hoje é a gente dar uma passada geral. E na minha parte, especificamente, como eu foquei já bem no reta final, a parte de desenvolvimento, eu vou trazer alguns pontos de DevOps, porque teve duas questões bem novas, acho, salvo engano, uma no TST e uma na CAPES sobre DevOps, que corroboram já um entendimento que eu trago desde a BIM de 2018, uma questão do CESP, então é importante a gente falar sobre isso novamente, que é Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. E essa parte de programação, eu vou deixar para o final, se der tempo. Parte Java, Python, Git,
Haja vista que eu tenho um curso aí de reta final do Bacen já disponível, né? Essa aqui é uma turma fechada, né? O Rafa me falou que é um pacote fechado aqui. Qual é o nome do grupo? Esqueci aqui. Acho que é Acompanhamento Bacen, né? O Rafael Moreno me falou aqui. São alunos com projeto Estudo Acompanhado, tá? E ele disse que vai liberar também para a galera da Platinum. Então é isso, beleza? Alguma dúvida? Todos já baixaram aí? Eu vou ficar compartilhando minha tela, mas é importante que vocês acompanhem aí numa outra tela, no celular, as questões, porque o meu foco aqui não vai ser de fato resolver a questão. Óbvio, vai ter o gabarito, né? Mas o meu fato, o meu objetivo aqui vai trazer direções para a gente ir aprofundando. Então, por exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês para o ALF. Se você ainda não estudou ALF, eu trouxe várias questões de nível básico, intermediário e avançado, dizendo, mostrando para você, ou seja, dando uma direção para você, que você deveria prestar atenção em OALF. Eu trouxe algumas questões bem avançadas de ITIL, dando a direção para você de que se você ainda não viu ITIL, e eu acho muito pouco provável de você ainda não ter visto ITIL, que isso seria importante, né, para ir para esse guideline aí. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Falem comigo aqui no chat se houver alguma dúvida, se não, a gente já começa vamos ver. Beleza, Wagner está tranquilo. Então, legal. A gente vai começar hoje aqui a nossa mentoria aqui. Então, primeiramente, eu sempre faço a propaganda, né? Siga a gente lá nos Canetas Pretas lá, tá? @Canetas Pretas no Instagram, no Telegram e no YouTube, beleza? Então, hoje eu vou começar essa mentoria aqui falando um pouquinho sobre essa parte de gestão, tá? O edital de vocês veio bem otimizado em relação a isso. Se não me engano, veio Scrum, Kanban e ITIL, né? Cadê aqui, ó? Kanban, Scrum, DMBOK, governança de dados e ITIL, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Primeiramente, vocês, né, já viram aí... deixa eu ver se eu consigo fazer um mapa. Vai ser assim mesmo. Como eu disse, a ideia é vocês irem acompanhando comigo, tá? Porque aí fica... Eu não queria botar ele na tela inteira. Deixa eu ver se vai ficar melhor eu botar ele na tela inteira. Porque eu não vou conseguir acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer o share. Quando eu jogo para a tela inteira, eu não consigo fazer o share. Tem que ser, né? Tem que ser assim mesmo, tá? Isso. Baixem o PDF aí, tá? Porque logo em breve esse material aí eu vou atualizar. Aí eu fecho o acesso, depois eu libero de novo. Mas o PDF vai estar disponível aí, tá? Vai ter que ser assim mesmo. Pronto, vai ter que ser assim mesmo, tá? Só dar um fit aqui que fica melhor. Pronto. Então, a minha primeira dica aí em relação à gestão de TI é que vocês realmente vejam a redação, e aí, ó, já facilitei, coloquei tanto o link da discursiva quanto o link do padrão de respostas da TCDF, tá? Alguém aqui fez TCDF, a prova? Na revisão de véspera para TCDF, eu fiz uma revisão dizendo o seguinte, cara, possíveis temas da discursiva. E eu me lembro disso aqui, que eu comecei essa revisão falando, galera, apostar em gestão, ITIL, COBIT, ou metodologias ágeis, Scrum e tal, é meio que chover no molhado. Isso aí não é aposta, isso aí já é algo óbvio que vai acontecer. Então, eu quero
sair um pouco aqui do convencional e trazer algo que foge ao óbvio. Então, vamos lá. A parte de gestão e Scrum é o concurso. Eu não vou jogar aqui de que será uma aposta. E aí eu trouxe vários temas ali na minha aula como apostas. Então, apostei em um DevOps, apostei em a parte de testes, e eu fiz uma aposta que o CESP gosta muito dessa parte de segurança, né? E eu fiz uma aposta ali em OASP, OWSAP. No edital de vocês não tem essa parte de Open Web Application Security Project, né? Não achei aqui explícito, né? Ele poderia cobrar de forma indireta, porque tem os tipos de ataque aqui, né? Tem aqui uma parte aqui de segurança cibernética e por aí vai, né? Mas eu acho pouco provável cair o ASP, porque quando cai o ASP, geralmente está específico no edital, tá? Mas foi essas apostas. Aí, pô, foi meio que quase dito e feito, né? Eu errei a parte do teste, errei a parte de DevOps, mas veio o ITIL, veio o COBIT e veio o ASP, tá? A, e veio o Scrum também. Então, deem uma olhada no padrão de respostas dessa discursiva, estudem por ela, tá? Muito interessante, porque é o seguinte, eu trouxe um overview aqui de ITIL. Acho pouco provável a gente estar muito cru aqui no iTunes. Acho que, pô, vocês estão pagando aqui para um acompanhamento especial, né? Presumo que já seja uma galera aí que já esteja estudando no mínimo aí 6 meses para um ano ou mais, né? Provavelmente não temos novatos aqui. Pode ser que tenha alguém que seja novato, alguém diga assim, Rafa, eu sou novato em concurso. Mas acho muito pouco provável que geralmente o novato ele começa por outros caminhos até chegar na conclusão de que ele precisa de um acompanhamento especial, né? Então, muito provavelmente vocês já passaram ali pelo ITIL e tal. E qual é a grande diferença para mim do ITIL, das outras bancas em relação ao CESP? Cara, existem duas matérias para mim que o CESP é desumano na cobrança. A primeira delas é gestão de segurança. Se você for pegar as questões de 27.001, 27.002, as 27.005 são as mais plausíveis de acertar, de serem acertadas, né? Agora, 27.000 e 27.002, o CESP cobra nota de rodapé, né? É muito complexo fazer questões de 27.002 do CESP. E na parte de gestão de TI também, tá? As outras bancas, elas são bem mais leves nessa parte de gestão de TI. FCC é muito Ctrl-C, Ctrl-V, tipo, decora as dimensões aí, decora a cadeia de valor do serviço. O CESP não, mano. O CESP você tem que, beleza, ter todo o core já pronto ali, mas também você, no ITIL, né, que eu vou desenhar ali, chegar no nível das práticas, e, pô, prática pra caramba, salvo engano, 34, alguém pode me corrigir aí, com esse ITIL V4, e ele já chega ali perguntando o que cada prática faz. Isso em nível de questões objetivas, o que já é difícil, agora também em nível de questões subjetivas. Nesse caso aí, foi uma prática de gerenciamento muito tranquila, que é a prática de gerenciamento de incidentes. Haja vista que desde a ITIL V3, a parte de gestão de problemas e gestão de serviços, né, são as práticas lá, era processos, né, mais cobradas da ITIL disparado. Então, assim, foi uma cobrança relativamente tranquila, né? Qualquer pessoa que já tenha estudado ITIL V3, com certeza mandou bem nessa questão. Mas isso aí é só para vocês terem uma noção de como que eu quero, como que eu me prepararia para uma prova dessa. ITIL, eu preciso saber o que cada prática está fazendo, né, nesse nível, tá? E aí a gente vai ver algumas questões que corroboram isso, tá? A outra questão aqui, que vai um pouco... e aí eu trouxe um histórico aqui só para vocês verem do porquê que é chover no molhado falar de ITIL e CESP, né? Então, ó, a redação da Apex, tá? Falando para você citar aspectos do ITIL, tá? ITIL 4. A redação
Defensoria Pública do DF, pedindo para você falar sobre ITIL, tá? Então, isso aqui, 23/24, aqui 22, aqui 22 e aqui 21, CESP, TJ, RJ. Então, uma, duas, três, quatro redações em anos seguidos sobre ITIL. Isso foi uma pesquisa rápida, idiota que eu fiz, tá? Se eu fosse fazer algo mais trabalhado, com certeza acharia muito mais redação sobre isso, tá? Então, alguém só me corrige aí, no caso de vocês, serão duas redações ou só uma redação? Acho que serão duas ou três na prova discursiva. Eu não me lembro no caso de vocês, mas P1, P2, P3, P4 que eu estou vendo aqui, né? Serão quatro, né? Ele já disse quais serão os temas, se vão ser temas específicos ou temas gerais? Também não me lembro mais. Eu fiz análise desse edital há um long time ago, mas eu não me lembro. Dependendo do edital, ele ratifica que serão temas específicos, né? Duas, uma de 30 linhas, atualidades, e outra de linha... Ah, beleza, então. Então serão só duas, né? Que eu tô vendo aqui, P1, P2, P3, P4, deve ser pro quarto geral, né? Beleza, então uma de 30 linhas sobre atualidades e outra de 80 linhas específico, né? Então essa de 80 linhas aí, muito provável que vá seguir um tema mais técnico, mais específico, né? E aí a tendência é de ser algo sobre ou gestão de TI, com IT, Scrum, clássica, tá? Então trouxe alguns exemplos aí, que se você for para uma prova dessa sem se preparar para fazer uma redação de ITIL, né? Espelho do TCSC, o espelho do TCS Santa Catarina, salvo engano, Maurício, aí eu posso estar com a memória um pouco afetada, mas salvo engano, o espelho do TCS Santa Catarina foi aquela prova que deu confusão na redação, né? Que fez uma redação, o tema era para ser 27.001, no cabeçalho veio 2.700, né? Segundo a norma 2.700, ou seja, tinha um erro material, e aí de início eles liberaram um espelho, e aí depois que tinha esse erro material no comando da questão, eles trocaram totalmente o espelho. Eu acho que foi essa prova, eu posso estar enganado aqui, tá? Então, só fazendo essa ressalva lá, que era muito focada em 27.001, no edital de vocês, a princípio, não caberia 27.000, 27.002, mas depois, como eles tiveram que fazer essa retificação aí, on the fly, para o edital, para a discursiva caber num comando de questão que estava errado, eles colocaram um tema de segurança mais genérico. Tá? Então tem a P1, P2, P3 e P4 mesmo, né? P3 é uma dissertação respondida até ter linhas com valor de 30 linhas, centralidade, situação, problema. Cara, então são 4 redações, né? Bem puxado, bem puxado. Tá? Mestre, a proporção de questões em cada área poderia nortear o que poderia vir na redação específica? Cara, muito pouco provável a gente conseguir adivinhar isso, tá? É muito difícil. Principalmente, a gente tenta fazer isso quando as redações são separadas. Então, por exemplo, você faz Minas. Você faz Minas, a prova veio muito técnica. A gente achou que a redação ia ser mais geral. A redação conseguiu ser mais técnica do que a prova objetiva. Então, é pouco provável. Eu gosto de me basear nos dados da banca. Então, eu pego o histórico da banca e vejo, cara, o que a banca mais gosta de cobrar? O que a banca mais gosta de cobrar consta no meu edital? Consta. No caso, IT e Scrum, né? E essa parte de segurança. Agora, pode ser que ela escolha um tema aleatório aqui, sei lá. É um tema que a galera vem me perguntando bastante, que é um tema mais focado em blockchain, que é o Distributed Ledger Technology, DLT. Pode pegar um tema desse, né? Então, eu gosto mais de me basear nos dados, é a única coisa que eu consigo levar em conta, né? E a outra redação aqui, ó, que é uma redação bem fofa para vocês, tá? TCDF, vale a pena pegar a discursiva, o espelho, tá? Porque é uma redação que, olha lá, ao assumir a coordenação... tá, deixa eu só ler aqui, só para a gente dar os guidelines aqui, né?
Primeiro, ele pediu para descrever o processo de serviço do COBIT, mas aqui está tranquilo, porque não cai COBIT no edital de vocês, apesar de cair sim, né? Pô, Rafa, não tem COBIT específico. Não, tudo bem. Mas boa parte dos processos do COBIT ali, né, que ele chama de objetivos, né, são muito intercambiáveis, né, com os de ITIL. Tanto é que é muito comum nas provas cobrar essa interdisciplinaridade entre os frameworks de governança, PMBOK, ITIL e COBIT, né. Então, não cai, mas cai, né. Com base no ITIL V4, escreveu o objetivo da praça de gerenciamento de incidentes e definir incidentes. Cara, aqui ficou easy, 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 né? Aqui para a galera que já está há muito tempo, ficou fácil definir isso. Daria para trazer definição de incidentes, central de serviços, daria para falar sobre gestão de problemas também, diferenciar incidente de problema. Cara, aqui era para, meu irmão, brilhar, né? E valia mais ponto. E a outra, OWSAP, pedindo para especificar o eavesdropping aqui, mas no caso de vocês não vai entrar, o WSAP não vai entrar no mérito aqui. Então, é isso, tá? Saibam falar sobre IT, eu coloquei outras redações aqui para vocês treinarem, tá? E qualquer dúvida a gente troca uma ideia lá no Telegram, beleza? A outra sobre gestão de TI, olha lá, cite práticas do XP descrevendo brevemente. Rafa, no meio edital não cai XP. Cara, não cai diretamente, né? Não tem Extreme Programming no edital de vocês. Mas no edital de vocês tem integração contínua, entrega contínua, testes unitários, teste de integração, TDD, BDD. Tudo isso aí são práticas XP. Então, se essa redação fosse aqui, ó, cite práticas, né, feitas por uma equipe ágil que trabalha com DevOps para ser habilitada nesse processo aí que ele, nesse caso de uso que ele deu, né? Estabelecer um cenário aqui, tal, tal, tal. O que você ia falar? Você ia falar sobre Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Continuous Integration é uma prática de XP. Você ia falar sobre testes automatizados, né? TDD, Test Driven Development, Behavior Driven Development, Acceptance Testing Driven Development, né? Tudo isso seria citado, né, baseado no edital de vocês, tá? A outra questão aqui, explique de que forma o Kanban propicia a visualização do trabalho e a limitação, né, o WIP, né, limitação do Work in Progress. Cara, questãozinha muito clássica de Kanban, né, não dá para ir para uma prova dessa sem falar sobre Kanban, e aqui, como ele cita o Scrum, daria até para você trazer o termo, né, que hoje a galera fala muito do Scrumban, né, Kanban, falar que o Scrum é mais prescritivo, o Kanban é menos prescritivo, né? No Kanban não há prescrição de fato, não há essa visualização de trabalho posta. Você, né? Cara, para um aluno treinado aqui, cara, era para brilhar nessa redação, não podia dar mole nessa redação, tá? COBIT não pode dar mole, IT não pode dar mole, OWSAP não pode dar mole, mas no caso de vocês não conta, porque não entra. Mas falar sobre prática de XP, falar sobre Kanban e, cara, a última aqui foi para cite 2 reuniões previstas no Scrum, explicando brevemente o objetivo de cada uma delas. Pô, isso aqui é de fato para a gente brilhar, né? Então, meus 200 aí sobre esses temas, tá? Trouxe uma questão muito easy aqui, que é para a gente começar no feel good, né? Que é, cara, questãozinha do CESP, ST, nível médio, no Scrum artefato que apresenta uma lista de características do software, está sendo desenvolvido, determinado, está sendo desenvolvido e dominado, né? Backlog de produto aí, letra D, né? Cara, questão, Rafa, então não vou relembrar Scrum. Galera, não cometam esse erro. Abram o Scrum Guide, tá? O CESP costuma seguir bem o Scrum Guide, beleza? Recentemente teve uma questão da Sesgran Hill e IPEA, acho que foi IPEA mesmo, falando sobre depois que uma sprint é cancelada, e quem é o responsável por cancelar a sprint? O PO, né? Qual é o trâmite burocrático para o cancelamento dessa sprint? Só que, cara, não tem isso no Scrum Guide.
né? Deve ter sido algum autor que falou isso e o Sisgan Hill pegou isso de algum lugar. E ele falou, não, é porque o Scrum Master que tem que passar o processo para a equipe e tal. O CESP não costuma dar essa viajada, não. Assim. O CESP ele costuma seguir bem o Scrum Guide, só que ele segue by the book, cara. Isso quer dizer o quê? E aí eu coloquei essa prova aqui para vocês, vejam essa prova, tá? Banrisul, o cargo especificamente de transformação digital, tá? Esse concurso da Banrisul, que foi CESP, foram vários cargos, desenvolvimento, analista, infra, gestão, transformação digital, e caiu o Scrum em todos, mas nesse especificamente caiu o Scrum mais nervoso. E várias questõezinhas aqui de Scrum eu errei. E eu errei por quê? Porque saiu o Scrum 2020, e aí eu, na minha falsa ilusão de que eu já sabia Scrum, eu falei, cara, não preciso ler isso aqui. Né? Tá tranquilo, não atualizou tanto assim, não. E, cara, atualizou. Tá? Atualizou, alguns termozinhos mudaram, e o CESP vai bem nesses termozinhos, tá? Uma coisa que entrou, por exemplo, meta de sprint, o meta de sprint, meta de produto, né? A FGV trouxe isso na CGU, o CESP está trazendo isso, a equipes autogerenciáveis e auto-organizáveis, né, teve essa mudança lá, então não dá esse mole, cara. Ah, Rafa, tô precisando estudar outras matérias e Scrum eu vou despriorizar. É uma abordagem, tudo bem, cada um segue a sua. Não é a abordagem que eu seguiria. Por quê? Porque essas matérias, elas são importantes. Ah, não passou um carro aqui do lado. Peraí, deixa eu só. Tem um carro aqui do lado. É que eu moro numa. Aliás, estou morando de favor no meu sogro numa casa que ela é tipo na beira da rua. Então, se para um carro aqui, eu tenho que ir. Então, esse tipo de matéria, Scrum e ITIL, ele é importante não apenas para a prova objetiva, ele é apenas para a discursiva. Então, não basta só você estar naquele nível de tipo, eu vou lembrar disso. Não, mano. Tem que estar no nível de você, cara, não só eu vou lembrar, como eu vou saber escrever sobre. E saber escrever sobre é o mais difícil, tá? Beleza. O que eu trouxe aqui para vocês? Trouxe aqui um resumão, tá? Da parte principalmente de ITIL, né? Que é a parte de governança mais chatinha aí. Do que seria a parte de arte, criação de valor, cocriação de valor, decoreba das dimensões, né? Decoreba do sistema de valor de serviço do ITIL, né? Os componentes dele, princípios, governança, cadeia de valor de serviço, prática. Eu acho que isso aqui, cara, não dá para ir para uma prova dessa sem, né? Diferenciar sistema de valor de serviço, cadeia de valor de serviço, né? Os princípios, quais são os princípios aqui do ITIL, e as 6 atividades dentro da cadeia de valor do serviço, tá? Até aqui, toda banca cobra esse nível aí, FCC, FGV, esses Granrio menos, hein? Esses Granrio não gosta muito de cobrar, é engraçado, ela gosta de cobrar mais PMBOK. E CESP chega nesse nível aí, só que o CESP ele vai mais além, tá? E aí, o que é o ir além do CESP, para vocês que já estão fazendo muita questão de ITIL, eu preciso saber as 34 práticas, preciso saber quais grupos elas estão divididas, né, as práticas gerais, as práticas de serviço e a prática de gerenciamento técnico, né, então tem as 34 práticas aqui dentro do sistema de valor de serviço, e eu tenho que saber efetivamente qual é que ela está aí. Qual é a questão que o CESP já começa a se diferenciar? Ele te dá uma prática dessa, que é uma prática técnica, e fala que é uma prática ali de serviços de... cadê a questão aqui? Não vou achar. Ele fala que é uma prática de gerenciamento geral e deveria ser uma prática de gerenciamento de serviços. Ou ele fala que é uma prática de gerenciamento técnico e deveria ser de gerenciamento de serviços. Ou seja, ele basicamente pergunta essas práticas aqui, onde que elas se encaixam nesses grupos. Aí esse é o decoreba mais avançado do CESP. Mas agora, você precisa saber de fato o que está acontecendo em cada uma dessas práticas aí. E aqui eu botei em português. Tem que saber exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Por quê? Olha aí, ó, questãozinha do forno essa aí. Tá? CESP CAPES 2024, que esse prova acabou de acontecer aí. Contexto da prática de validação e teste de serviço do ITIL 4, a validação de serviço é realizada nos estágios iniciais do ciclo de valor do serviço.
a fim de confirmar se o design de serviço proposto atende os requisitos dos serviços acordados. Então, tem que ver aí essa prática de validação, de teste de serviço, já vendo que já é um decoreba um pouquinho mais avançado, né? Então, você tem que saber a prática de validação e teste de serviço e saber o que ela está fazendo, tá? Então, ele coloca muito aqui, né, contexto de prática. Mais uma questão, CAPES 2024, o objetivo da prática, tá vendo? Não basta só você decorar as práticas. E, cara, quanto antes você encarar que isso precisa estar no seu sangue, vai ser melhor para você. Eu demorei muito a encarar isso. Então, cara, estudo para concurso desde 2003. Mas naquela época não caía esses frameworks de governança. Os frameworks de governança começaram a cair, sei lá, 2006, 2007, 2008. Aí eu já tinha parado. Aí voltei em 2012. Quando eu voltei, eu só fui me dar conta que eu precisava decorar de fato esses frameworks em 2015, depois que eu tomei pau no TCU. Aí eu falei, beleza, agora eu vou decorar esse COBIT, esse ágil e os objetivos, os processos e as práticas, beleza. Desde então, raramente eu errava a questão de COBIT ágil. E quando vinha a redação de COBIT ágil, pô, aí deitava, né? Então é isso, o objetivo da prática de design de serviço tem que saber qual é a prática, onde ela está, qual é o objetivo, né? Nesse caso aí foi uma questão que daria para ir pela lógica, mas nem sempre as questões do CESP dão para ir pela lógica, né? Seu serviço considerado impacto irá sobre outros serviços, assim como sobre parte relevante, tá? Como cientes, usuários e fornecedores, tá? Outro, questão sobre as práticas lá, ó, agora falando sobre a central de serviços, né? Gerenciamento, plantação, tá aqui. Não vou conseguir achar agora. Mas falando da central de serviços, né? Serviço importante aí que atende às requisições dos usuários, né? Primeiro nível de atendimento aí. Então, uma solicitação do central de serviço, por exemplo, processo é tratado pela prática de gerenciamento de requisições de serviço. Pronto, era essa aqui que eu queria achar. De gerenciamento de requisições de serviço. Por aqui. Que lida com todas as requisições de serviços, as quais são parte normal da prestação de serviço. Também é uma questão correta. E mais uma vez, ó, então olha só, 4 questões no último concurso, isso é porque eu só peguei o último concurso, tá? 4 questões da CAPES, todas cobrando sobre especificidades de práticas. Então, se isso não é um direcionamento de que você precisa, né, entender bem as práticas, eu não sei mais o que fazer. E se vocês forem em site de questões, muito provavelmente deve ter algum comentário meu em alguma prática do CS falando o seguinte: meu Deus, vou ter que decorar isso aí tudo. Então, vou ter que decorar. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida sobre essa parte de gestão? Tá? Cara, eu tenho um two cents aqui para a gente finalizar essa parte de gestão, porque ela, no edital de vocês, foi a primeira vez que eu vi isso aparecer. Ele colocou isso como ciência de dados. Eu, especificamente, categorizaria essa parte como engenharia de dados. É que eu desligo a câmera aqui, minha esposa passa correndo aqui. A situação de quem está no home office no sábado na casa dos sogros. E aí foi a primeira vez que eu vi isso no edital, cara. Chama-se MLOps, Machine Learning Ops, tá? Então eu coloquei isso em gestão porque eu não tenho uma matéria específica de engenharia de dados. Mas na aula que eu faço sobre defesa, eu falo sobre isso. Então, eu trouxe só meus 200 aqui para vocês, que é, cara, a gente hoje precisa tratar dados, né? Existe o que a gente chama de pipeline de dados, né? Então, como se fosse um duto mesmo, e ele vai passando, né, por cada etapa aqui e vai sofrendo, né, alguma materialização, desde limpeza, qualificação, negociação, né? E a gente tem algumas ferramentas para fazer isso, tá? Hoje a gente utiliza bastante essa aqui, essa parte Airflow, que é justamente para fazer gerenciamento de ETLs, tá? Mas aonde que bate aqui no edital de vocês, tá? O edital de vocês traz o termo pela primeira vez
em edital, e era algo que eu já tinha cantado essa bola que isso ia aparecer logo em breve. Tanto é que isso está na minha aula. Se você já viu minha aula aí de HDFS, Hadoop, Big Data, eu trago esses termos. Bom, no edital de vocês tem DevOps. Pronto, o Thiago já fala lá sobre MLOps, lindo. No edital de vocês tem DevOps. E a partir disso tem uma variação disso, DevSecOps, BusinessOps, NoOps, e tem a variação também para a galera que trata sobre dados, né? Então o Thiagão já falou sobre isso lá, provavelmente. Então hoje a galera na indústria fala de AIOps, tá? Parte de inteligência artificial, DataOps, PlatformOps, ModelOps e MLOps. Sinceramente, eu acho que em breve todos esses termos vão ser cobrados em concurso. Mas no concurso de vocês veio especificamente o MLOps. Nunca vi questão sobre isso. Então, recentemente teve uma prova aqui, que foi a Anatel, né? Que o pessoal disse que veio ciência de dados pesada. Haja vista aqui. Eu não tive tempo ainda de ver essa prova. Foi no final de semana passado. Eu não tive tempo de ver se lá seria um local provável de cair isso aí, tá? E aí eu trouxe algumas definições aqui, todas as definições que eu trouxe de DataOps, MLOps, ModelOps e AIOps são definições que eu peguei do Gartner, tá? Então, são definições aí que eu acho que provavelmente, se a banca cobrar MLOps, a Anatel só diz. Então, qual foi a prova recente? Foi a ANAC, né? Teve uma prova recente aqui, deixa eu ver aqui no grupo, que o pessoal estava comentando que o CESP veio muito puxado nessa parte de ciência de dados e eu ainda não tive tempo de comentar. Espera aí, deixa eu só achar aqui, que agora eu fiquei com essa prova aqui na cabeça. Vocês falando, eu fiquei aqui na cabeça. Aqui, ó, gabarito final, deixa eu só ver aqui. Agência Nacional de Transportes. A ANTT, isso, foi a ANTT. Tá? Eu ainda não vi essa prova da ANTT, mas ela está aqui no meu, no meu to-do, tá? A ANTT CESP. Depois eu vou pegar essa prova aqui para dar uma olhada. Tá? Então é isso. Eu acho que no edital de vocês, provavelmente, né? Eu fiz essa evolução aqui, ó, DataOps, MLOps, ModelOps, PlatformOps e AIOps, tá? Não fui eu que fiz, é definição de Gartner. Eu acho que, como veio específico no edital de vocês, nunca vi isso sendo cobrado em concurso, o mais provável é que venha a definição mais básica do termo, tá? Então, eu trouxe algumas definições aqui que ajudam a tratar sobre isso, né, sobre essa parte de governança de dados, criação de dados, né? E essas ferramentas que existem aí para a gente tratar sobre isso. Eu acho que no máximo vai vir alguma definição aqui, MLOps para padronizar a implantação e gerenciamento de modelos, acho que vai ser algo desse tipo aí, beleza? Bom, finalizando a parte de gestão aqui, vamos para a parte de banco de dados, tá? Parte de banco de dados, eu vou ter bem aqui, porque são dicas bem mais rápidas, porque são temas mais são temas mais corriqueiros, tá? Então, provavelmente você já viu. Então, são dicas assim do tipo, pô, só vou dar uma relembrada nisso aqui, mas isso aqui eu já sei, tá? Então, desde o mais básico, que é, cara, eu sempre boto esse slide aí, que é o old but gold, né? Que é, cara, não esquecer dos temas mais básicos. Desde questão muito idiota como essa, né? As propriedades do acervo de uma transação garantem confidencialidade, tal, isolamento. Não, não era confidencialidade, né? Consistência. Então, desde umas questões idiotinhas como essa, ainda caem, tá? Desde que o mundo é mundo. Então, é old but gold, tá? Mas para você ver, ó, caiu no CAPS 24, caiu na DataPrev 23, tá? Caiu na... Não, eu tinha botado uma outra aqui da Cefim. Eu devo ter. Ah, tá aqui, ó. Do TCDF. Não, foi TCDF. Só organizei aqui. Deixa eu só organizar de forma melhor. Então, três concursos.
que dá para se dizer assim, concurso grande, né? TCDF, principalmente ali em relação ao salário, os outros em relação grande, em relação à quantidade de público-alvo, né? Principalmente DataPrev, todos eles cobrando essa parte básica aí de atomicidade, tá? Eu também ainda não consegui ter acesso a ela. Eu deixo no meu to-do aqui e quando ela está disponível em site de questões, eu vou e baixo. Né? Eu só vejo prova quando ela já está disponível em site de questões, que eu acho mais fácil fazer a prova, entendeu? Porque já está com o gabarito lá e tal, então é o meu método. Não fico indo atrás de prova, não. Só quando é discussível, que foi o caso de vocês aí, que eu fui atrás da TCDF porque não fica em site de questão, né? Beleza. Tá, aí no edital de vocês, ele veio bem genérico, né? Que ele trouxe aqui só banco de dados relacional, salvo engano. Olha aqui, ó. Ele trouxe assim, modelagem de banco de dados relacional. Cara, isso aqui é muito genérico, né? Então pode ser que caia alguma coisa sobre essa parte mais clássica do banco de dados, que é o que que é registro, o que que é metadados, né? Traçar essa aqui para cima também. Ó, outra de isolamento aqui, ó. Pronto. Fica aqui, TCDF, atomicidade, isolamento. Então, 4 questões aqui de a CID, né? Então, pode ser que essa parte mais clássica do que é metadados, o que é esquema, o que é o estado do banco de dados, o que é um registro, o que é uma tupla. Isso aí é muito clássico, né? Puxar essa de redato de transação aqui também para cima. Tá? Ou então, uma questão que eu coloquei aqui, ó, cadê? Tá aqui, eu acho que era essa aqui. Só que essa aqui é de transação. Deixa eu só puxar ela um pouco mais aqui para cima, que aí fica organizadinho. Aqui é uma questão que envolve o contexto de transação, só que ele fugiu um pouco da parte do ACID, tá? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Aqui ele falou com a parte de locks, né? E aí voltou ali a parte do isolamento, né? Então, para você ver, é um tema velho, ou do But Gold, mas, cara, se você for pegar as últimas provas aí do SESC, a quantidade de questões, só aqui eu tirei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só aqui, tá? Beleza. E a outra, antes de falar sobre essas formas normais, eu queria falar sobre essa aqui, pronto. Então, a gente está acostumado a falar sobre modelagem conceitual, lógica e física, beleza? Essa é a forma que a gente está acostumado a trabalhar aí. Só que também tem uma outra classificação, que provavelmente vocês também já conhecem, que é a arquitetura baseada em 3 esquemas aí, a arquitetura Ansys Spark, tá? Vira e mexe, cai questão disso, e vira e mexe a gente confunde. Então, principalmente a gente que é de TI, isso aí cai para a galera de área geral, tá? Essa questão aqui, por exemplo, que eu trouxe, né, para vocês, não caiu para a galera de TI, não, caiu para a galera de área geral. E vira e mexe a gente de TI, a gente sabe que existe a arquitetura Spark, só que a gente não estuda ela com tanta frequência. E aí, moral da história, a gente cai nos peguinhas que a galera da área geral não cai mais. Então, é saber que na classificação, né, clássica aqui, né, arquitetura, modelagem conceitual, lógica e física, e aqui, nível externo, esquema conceitual, esquema interno, tá? Sendo que esse nível conceitual aqui, ele também é conhecido de nível lógico de comunidade, que foi justamente o porquê que essa questão veio como correta. Tá? Olha só. Em relação à independência de dados, a independência lógica garante que as alterações no nível lógico não afetem os programas que usam os dados, enquanto a independência física garante que as alterações na estrutura de arquivos e índices não afetem o nível lógico. Muito aluno meu colocou errado nessa questão aqui. Muito aluno de TI, mas a galera de área geral errou um pouco essa questão. Por quê? Porque a galera já está mais acostumada a estudar isso aí. A galera de TI negligencia um pouco isso. Tá? E o esquema conceitual, né, nível conceitual aí, ele também é conhecido como nível lógico de comunidade. Tá? Então tem essa classificação, por isso que a questão veio como correta. Muitos colocaram, não, errada é porque a independência, né,
A independência, nesse caso, a independência lógica seria nível conceitual com nível externo. Errado, nível conceitual. Certo também, né? Mas o nível conceitual também é conhecido como nível lógico. Beleza? Então, só para a gente relembrar aí essas modelagens, tá? Deixa eu só subir essa questão aqui, para ficar uma ordenzinha mais fofa aqui para eu ir apresentando isso. Tá? Pronto. Aí aqui começam as questões sobre normalização. Galera, normalização não é um assunto que o CESP gosta, é um assunto que o CESP ama de paixão. Desde que o mundo é mundo, normalização tá lá. Então, não dá esse mole não, dá só uma relembrada lá. E o CESP é mestre em colocar um português que fica difícil da gente saber, atributo não chave, relacionando, ai, como é que era mesmo, e na hora de dar um nó, assim. Então, beleza. Teve uma questão, acho que eu botei ela aí na data prévia, que ele trouxe a primeira forma normal, né, que não pode atributos multivalorados, e no caso, acho que ele trouxe o termo tabelas alinhadas, e estava correta. Na segunda forma normal, não pode ter dependência parcial, ou seja, todo atributo não chave tem que depender integralmente da chave primária. Na terceira, dependência transitiva, né? Não pode haver dependência transitiva. Então, nesse caso, é um banco de dados, uma tabela está na segunda forma normal, quando toda coluna não chave depende diretamente da chave primária. Eu errei essa questão. Eu coloquei essa questão como certa. Fazendo aqui, coloquei essa questão como certa. E onde está o erro dessa questão aí? Alguém consegue justificar isso para mim? Eu errei essa questão. Onde está o erro dessa questão? Quem consegue justificar aí? Justifica aqui no chat aqui. Ou abre o microfone. Seria a chave primária composta? Diretamente de toda a chave primária, né? A princípio, o erro está aí, porque ele fala, pô, da chave primária, mas a dependência na segunda forma normal só faz sentido se a chave primária for composta. Então, ficou incompleta porque ele deveria ter falado diretamente de todos os atributos que fazem parte da chave primária para não ter dependência parcial. Mas, cara, se eu fizesse essa questão de novo, provavelmente eu erraria de novo. Mas, moral da história, o CESP tem muito disso. Que é essas coisinhas. Um outro exemplo é, cara, pô, para estar na segunda forma normal, você precisa estar na primeira. Então, pode ser que esse também seja um erro, que é quando você fala que uma tabela está na segunda forma normal, você tem duas condições, que é ela precisa estar na primeira e ela não pode ter dependência parcial com a chave primária. Então, o CES pode ter ido por esses dois caminhos aí, né? De falar da chave primária completa, né, no caso da composta, né, de todos os atributos fazem parte da chave primária, ou então o outro erro pode ter sido porque ele não falou o quê? Que precisa estar na chave primária, na primeira forma normal também, tá? Então, dá uma olhadinha nessas questões, né? Relembra novamente a normalização, dá uma filtrada no site de questões, pô, só sobre normalização, porque, cara, o CESP ama cobrar normalização, desde que o mundo é mundo. E eu erro muita questão de normalização. É impressionante. O mais bizarro é que eu acerto mais questão da FGV de normalização, porque a FGV adora cobrar a Boyce Code a 3.5, o CESP nem tanto. E eu erro muito a questão do CESP, porque é um tema simples e o CESP consegue colocar num português que é impossível de eu conseguir interpretar aquilo, sabe? Mas eu acho que é um bloqueio pessoal meu, não sei se vocês têm isso também. De qualquer forma, para passar nesse concurso, ao meu ver, não pode errar essa questão. Provavelmente, o meu concorrente, se fosse fazer aí, teria acertado e eu não, e eu teria dançado nessa aí, tá? Outra questãozinha aqui, ó, TST. Aí aqui, como foi o nível médio, né, um pouco mais tranquila. Normalização de banco de dados. Normalização de banco de dados, a forma que a tabela não possui atributos transitivamente, olha lá. Só mutar aqui, peraí. Que agora é o caminhão do lixo.
Ah, pronto. Então essa foi mais tranquila, né? Essa aí teria ido mais de boa, né? Mas para você ver, a gente, no nível que a gente não pode errar nenhuma das duas, saca? Se você concorda ou não com a visão do CESP, não interessa muito. Interessa em seguir essa visão do CESP, né? Que é, pô, vai na literalidade do negócio, né? Então, e essa aqui, ó, 3 questões sobre forma normal. Acho que aqui que foi o tabela alinhado. Pronto, foi essa aqui, ó. Então, uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas alinhadas, viu certo, né? E aí, pô, já fazia muito tempo que eu não estudava isso, eu não lembrava do termo de tabelas alinhadas, uma tabela dentro da outra, que isso fere a primeira forma normal, porque afinal é como se fosse um atributo multivalorado. Então, aí eu lembrei desse termo, aí eu falei, pô, deixa eu trazer isso aqui de novo. Para estar na segunda forma normal, é suficiente que a tabela não contenha dependência parcial. Tá vendo? Eu acho que essa questão 57 complementa a questão de 2024 da CAPES, que é, pô, não é o suficiente. Eu preciso estar em quem também? Preciso estar na primeira forma normal. Então, o CESP costuma seguir essa abordagem, tá? Veio na data prévia e veio no CAPES. Por isso que eu acho que eles, né? Mas, muito provavelmente, quem errou aqui, ou quem acertou aqui, pode ter errado ali, porque a forma como ele escreveu, né, ali no CAPES, te fez esquecer da primeira forma normal. E o CESP é mestre nisso. E as colunas da terceira forma normal, meio de dependências transitivas, né, ou indiretas, né? Devem depender, não devem, né? Então, você vê, ó, APS, TST e DataPrev, 3 concursos. Ainda botei aqui uma outra da AGER, essa aqui bem mais tranquila, ó, que não possui dependências funcionais parciais, e uma outra da FUB também, tabelas que estejam na primeira forma normal, que possuam apenas uma coluna primária, também estão na segunda forma normal, tá? Porque aqui só tem uma coluna, ou seja, deixa eu até botar essa questão aqui, uma do lado da outra aqui, porque eu acho que elas se complementam, tá? E essa aqui eu vou botar logo depois daqui e daqui, tá? Então, olha aí. Olha a construção do pensamento aí do CESP, tá? Se uma tabela está na primeira forma normal e ela não tem chave primária composta, né? Porque a coluna da chave primária tem apenas um campo, então ela está na segunda forma normal. E isso, cara, durante muito tempo era uma dúvida de jurisprudência mesmo, sabe? Porque no Date, no Navat, ele só fala, para, dependência parcial, mas é uma inferência lógica que se ele está falando de dependência parcial, é porque parcial parte da chave primária. Então, é uma inferência lógica de que na segunda forma normal só faz sentido se a chave primária for composta. Mas essa dúvida, desde que eu voltei a estudar para o concurso de 2012, surgia em fóruns de discussão. Até que veio essa questão do FUB, né, Sebrasp, e aí ratificou essa inferência lógica que a gente tinha. Então, por isso que eu acho que as questões se complementam. Né? Questão da CAPES, essa questão aqui, ela é bonita por causa disso, porque ela é uma junção dessa com essa. Né? Então, trazendo aí essa linha de pensamento, beleza? E uma questãozinha aqui da PC Paraíba, bem tranquilinha, né? Falando sobre a terceira forma normal, beleza? Show! Business Intelligence, né? Cara, aqui eu vou passar bem rapidão, mais rápido do que banco de dados, acho que eu demorei um pouco ali em banco de dados, mas é para trazer esses temas que a gente às vezes negligencia por ser mais cobrado, né? E aí a gente esquece. Business Intelligence, beleza, inteligência de negócio. Na história de vocês veio bem resumido, mas ele botou lá Data Warehouse. Cara, pode cair tudo de Data Warehouse, né? Data Lake, tal, tal, tal. Então trouxe esses temas mais novos aí, para a gente dar uma discutida, tá? Olha lá, questãozinha do CAPS. Data Lake é um repositório onde os dados podem ser armazenados em vários formatos, incluindo os registros estruturados e formato de arquivos não estruturados. Acho que aqui foi um Ctrl-C, Ctrl-V errado, porque essa questão não é do CAPS, não é do CAPS, não. Acho que ela é da TCDF. Tá? Acho que ela é da TCDF. Data Lake é um repositório onde os dados podem ser armazenados em vários formatos, incluindo os registros, estruturas e formatos de arquivos não estruturados, tá? Questão mais bonita sobre isso não vai ser essa aqui do CESP, tá? Eu quero que vocês vejam essa questão da CGU, a prova de 2012. Deixa eu compartilhar aqui.
Essa aqui, ó. Lago, acho que eles chamam até de lago de dados, ó. Pronto. Essa questão aqui da CGU, vou colar ela aqui no chat para vocês. Essa questão é a questão mais interessante, ao meu ver, para vocês estudarem essa parte aí de diferenciação de data lake e data warehouse, tá? Que foi justamente o que a CGU cobrou. Então, ela te dá um cenário e ela fala o seguinte, cara, nesse cenário, é melhor eu usar um data lake ou é melhor usar um data warehouse? Cara, é uma questão muito, muito linda. Muito linda. Então, um data lake, ele armazena qualquer tipo de dados, que é justamente a definição que o CESP trouxe aqui, né? E o Data Warehouse, ele armazena dados estruturados, beleza? Então, esse pensamento que a gente vai levar. Só que a forma como ele cobrou aí na TCDF foi uma forma muito simplesinha, né? Pode ser que caia isso no Bacen? Pode. Caiu na TCDF, pô. A probabilidade de cair assim no Bacen também é alta. Mas eu acho que o nível que veio na CGU, de você fazer uma comparação, né, entre os dois, eu acho bem mais interessante vocês chegarem nesse nível aí, tá? E se a gente for pegar aqui, ó, TCDF, BI e esse concurso da DataPrev, né? Esse concurso aqui, ó, especificamente, DataPrev, cara, muita questãozinha de BI, muita mesmo, tá? Então, a maioria das questões muito tranquilas, tá? Sobre essas definições e organizações gerais. Vou pegar uma aqui de BI aqui, só para a gente ficar feliz. Ó. Uma das vantagens de sistemas de BI é a otimização do processo de transações online. É isso, né? Isso aí é mais para o LTP. Né? Sistemas de apoio à decisão tem como característica a manipulação de limitado volume de dados. Não. Então, cara, aqui não dá para errar. Tá? Não dá para errar, então é só para a gente fazer uma revisão básica sobre isso aqui. E olha aí, ó, na data prévia, ó, do jeito que vem no arquitetura de inteligência de negócios, ó, para vocês. Ó. Cadê? Arquitetura de inteligência de negócios. Então, olha lá, inteligência de negócios faz uso de fontes diversificadas, como banco de dados tradicionais, data warehouse, data marts, bem como técnicas de data mining buscando correlação e fatos ocultos. Fofa, né? Provavelmente ninguém erraria essa questão aí num concurso nível Bacen. Então, pode ser que venha nesse nível aí, tá? Eu ficaria mais satisfeito se viesse no nível da CGU, tá? Então, todas essas questões que eu coloquei aqui, ó, nem vale a pena a gente comentar muito sobre elas, eu coloquei só porque elas são atuais e para vocês verem o tanto que o CESP cobrou isso ultimamente, tá? ETL, BI, mas questões muito, muito tranquilas de serem feitas, vocês não vão ter nenhuma dificuldade com isso, com exceção dessa aqui. Cara, então vamos lá. Dentro de BI, como o CS colocou aí, Data Warehouse, eu acho mais provável ele cobrar essa diferenciação, né? Pô, quando que eu uso um Data Lake, quando que eu uso Data Warehouse, Data Mart, como que eu integro eles nessa arquitetura, né? ETL, ELT, pô, acharia muito mais interessante se ele cobrasse a diferença de extração, transformação e carregamento, e extração, carregamento e transformação, né? Acharia muito mais interessante se ele viesse nessa pegada. Porém, a gente não pode, né, desperdiçar, descartar o clássico, que é cobrar as definições, né, de BI, Data Warehouse, Data Lake, tal, que foram aqueles modos ali, ou então as tais das operações OLAP, tá? E aí, dessas operações OLAP, a gente tem a famosa drill down e drill up, tá? Que aí, o que diz a teoria? Né? A teoria diz o seguinte, cara, se você tem os dados num nível mais agregado, né, consolidado, e você detalha esses dados, você está fazendo um drill down. Então, quanto maior o nível de detalhe, menor o nível de agregação. E se você está consolidando esses dados, ou seja, aumentando o nível de consolidação, você está diminuindo o nível de detalhamento, você está fazendo um drill up. Tá? Isso aí é meio que pacífico em todas as bancas, em todos os autores, com exceção do CESP. Vira e mexe, o CESP diz que isso são grandezas diretamente proporcionais. Então,
Olha essa questão. Entre as operações possíveis no OLAP, aquela que implica um aumento de nível de detalhamento. Ou seja, eu estou aumentando o nível de detalhe. Que se parta de um nível de mais baixa agregação para um nível mais alto, então eu estou num nível mais baixo de agregação e estou indo para um nível maior de detalhe. O que eu estou fazendo aí? Um drill down. O que o CESP colocou? Drill up. O que a questão foi? Foi anulada. Aí você pensa, pô, Rafa, essa foi anulada. Então, cara, mas se você for pegar uma questão do CESP TCRJ 2021, que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho essa questão rápido aqui. Eu não vou ter essa prova. Eu só vou ter o edital aqui. Se você for nessa prova de agora eu não me lembro se foi a de 2020 ou a de 2022, mas foi CESP, tá? Dá uma olhada nessa prova. Eu tô sem ela aqui, eu só tô com o edital. Que ele cobra que essas grandezas são diretamente proporcionais e dá como certo. Então, qual vai ser a minha linha de pensamento? Eu tô seguindo o Diegão, que é, cara, eu tô igual o Diegão não, lá no Chaves tem um cara que senta no final da aula, no final da sala, gente, esqueci o nome do personagem. Jaiminho não, gente, o Godines. O Godines está fazendo a prova lá, jogando a moedinha para cima. Então, quando vier a questão de aumentar e diminuir o nível de detalhe, o que eu vou fazer? Jogar a moedinha para cima. Zoando, eu manteria a teoria de grandezas inversamente proporcionais, né? Mas não sei qual vai ser o gabarito do CESP. Tá? Não sei qual vai ser. Beleza? Massa. No SQL, cara, o edital de vocês tem 2 vezes no SQL, né? Tem assim, no SQL, e depois tem banco de dados relacionais, vírgula, no SQL. Então, possivelmente, vai cair aí, eu tô chutando aqui, ó, vem aqui no edital de vocês, ó, vem SGBDs SQL no SQL, e depois ele vem modelagem de dados no SQL. Então, estou chutando aí 2, 3 itens aí para vocês fácil, tá? Então, saber diferenciar os bancos relacionais dos bancos não relacionais, tá? Principalmente porque ele cobra as modelagens. Coloquei algumas características deles aí, que é o que eu falo na aula, tá? Levar para a aula o teorema CAP, mas eu estou apostando aqui para a prova de vocês cobrar a diferenciação do modelo transacional de um banco de dados relacional, que é baseado em ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, versus o modelo do NoSQL, que é baseado no Basic Available, Soft State e Event Consistency. Tá? Estou apostando isso na prova de vocês. Não vi questão cobrando essa diferenciação clara, e eu acho que é bem plausível de cair isso aí na prova de vocês. Tá? Então, botei aí, beleza? Como que isso caiu? Caiu assim, ó, recentemente na DataPrev. As propriedades do BASE, banco de dados não relacionais, flexibilizam as propriedades de ACID dos bancos de dados relacionais. É um início, sabe? Mas foi um início muito básico, foi muito basic. Perdão do trocadilho. Mas só de ter caído o acrônimo BASE, eu tenho certeza que já eliminou boa parte da galera. Boa parte da galera está consciente dos sistemas de bancos no SQL. Boa parte da galera chega até aqui, ó, que é entender banco de dados baseado em chave-valor, colunar, documento e graph, né? Graph. Eu acho que boa parte da galera chega aí. 80% da galera está aí. Talvez 10% da galera estejam aqui em Teorema CAP, até porque isso já foi cobrado para a área geral, falar sobre a viabilidade, a viability, né, disponibilidade, consistência, partition tolerance. E eu acho que, cara, pouquíssimo aqui, 3, 4%, saberia explicar, né, sobre Basic Available, Soft State e Eventual Consistency, tá? Se vocês estiverem nesses 3%, sintam-se privilegiados, porque não é o que eu vejo constantemente trocando ideia com o aluno, tá? E se você não está, esteja, porque caiu isso na DataPrev, e eu acho bem plausível cair isso para vocês. Não chutaria numa redação, porque o CESP
diferentemente da FGV, não gosta de cobrar tanta redação. Cara, tem redação de banco de dados? Tem, mas não como tem na FGV. Mas se fosse uma prova da FGV, com certeza eu apostaria no tema NoSQL, numa redação, e aí falar sobre o Base, ó, ia mandar bem, beleza? E aqui é uma questãozinha bem fofa, ó, que corrobora o que eu trouxe aqui, ó, que é a diferença de banco de dados relacionais para banco de dados NoSQL. E a banco de dados NoSQL foca justamente na escalabilidade, tá? E o DataPrev trouxe justamente isso, olha lá. Banco de dados relacionais permite uma escalabilidade mais barata. Não, pelo contrário, né? É muito mais custoso você fazer isso em banco de dados relacionais, apesar de hoje a gente ter um termo novo, né? A gente tem o NoSQL, a gente tem o banco de dados relacionais e a gente tem o NewSQL. NewSQL são os bancos de dados relacionais que têm uma tendência de serem fáceis de serem escalados, tá? Mas mais fácil do que o NoSQL, aí eu preciso de artigos sobre isso, de estudo sobre isso. Ou jurisprudência de concurso sobre isso. Mas o que é fato hoje é que bancos de dados relacionais escalam de uma forma mais difícil, não é que eles não escalam, eles ainda escalam, só que eles escalam de uma forma mais difícil, né, do que bancos de dados no relacionais, no NoSQL, que já são native scalability, né, já são escaláveis nativos, beleza? Mas, então, trouxe a questão aqui ó, do Teorema CAP lá da FGV, né, só para vocês verem, tá? Então, cara, muita questãozinha aqui de NoSQL, tá? Recentemente, ó, MPRO, falando sobre os tipos, então, não basta mais você tá nesse nível aí, cara, tá nesse nível aí, eu acho que 80% tá, que é diferenciar banco de dados orientado a documentos, chave-valor, grafo e colunar. Os meus alunos que fizeram o concurso do Banco do Brasil, estão nesse nível aí, que é Banco do Brasil, que foi um concurso difícil, mas, porra, é um concurso de entrada. Então, só para vocês verem aqui, como é uma questão, que é uma questãozinha clássica, que é bem nesse nível aí da questãozinha da FGV, ou do CESP, mas é uma questãozinha que essa galera, por isso que eu digo que essa galera é 80%, que te dá um cenário aqui, vou colar essa questão aqui também. Aí, ó. Que ele vai te dar um cenário aí e vai te perguntar qual é o melhor banco de dados, qual é a melhor categoria de banco de dados no ciclo que se encaixa nesse cenário. Tá? Então, isso aí é... Só tem diferença ao dizer baixo nível de granulidade, baixa granulidade? Não sei. Eu, a princípio, não acho que tenha, mas não vou cravar isso aí. Né? E o Fagner perguntando, a CID versus Base? Isso, a CID versus Base, exatamente como eu mostrei ali na questão, que deu um iniciozinho no DataPrev, né? Mas eu acho que no de vocês vai ser um buraco um pouquinho mais embaixo. Isso, essa 59 é uma questãozinha de grafo, beleza, Fagner? Mas essa questão é que 80% da galera acerta, tá? Essa questão aí, vocês, se vocês ainda não acertaram, vocês precisam acertar. Tá? Eu preciso, por isso que essa questão do MPRO, que foi CESP, é uma questão que eu estou considerando um nível básico para vocês. Eu preciso que vocês vão além. Eu preciso que vocês saibam falar sobre o teorema CAP, eu preciso que vocês saibam falar sobre o Bayes. Tá? Exato. O uso de grafo é interessante quando as arestas e relacionamentos são importantes? Exato. O uso de grafo é interessante quando os relacionamentos das entidades é o que a gente chama de primary citizen, né? É um cidadão primário, né? Ou seja, ele é tão ou mais importante que a própria entidade, no caso, o nó. Né? Então, ele é muito bom para você descobrir relacionamentos indiretos. Por isso que ele é muito usado em redes sociais. Né? Então, eu quero saber o que o fulano A tem a ver com o fulano B. Cara, o fulano A tem a ver com o fulano B, porque o fulano B é amigo do fulano C. O fulano C comentou numa foto do fulano D. Esse fulano D segue o fulano E. O fulano E comentou numa foto do fulano F, e esse fulano F é amigo do fulano A. Para você fazer isso no banco de dados relacional, é impossível, mano. É muita query bizarra. Num banco de dados de grafo, é isso aqui, ó. Para você descobrir relacionamentos diretos num banco de dados relacional, é muito fácil. Para você descobrir relacionamentos indiretos, putz, no banco de dados relacional não rola.
Rola, mas tem que fazer uma mágica muito grande. E o grafo é ideal para isso. Tá? Beleza? Então, várias questõezinhas aqui, ó, aqui sobre banco de dados orientado a documentos. Aqui sobre banco de dados orientado a colunas. Tem questão sobre banco de dados que é do de chave-valor. Então, assim, cara, essa aqui não dá para errar. Ó, chave-valor, ó, tá vendo? Então, sobre todas as categorias, chave-valor, orientado a documentos, colunar e grafos, o CESP já teve questão sobre isso. Mas essa questão, 80% dos meus alunos vão acertar, tá? O que 10% só dos meus alunos vão acertar, provavelmente, é saber que existe o Base, e 5% dos meus alunos, provavelmente, ou 5% ou 3%, vou colocar aqui, se bem que não bate, né? Agora que eu tô vendo aqui, 80%, vou dizer aqui, deixa eu aumentar a minha estatística aqui, 15% dos meus alunos vão acertar aqui o Base, e 5% talvez saibam falar sobre o Base. Então, eu preciso que vocês se encaixem no 5%, tá? Beleza, legal. Bom, vou pular agora os temas de programação, para quem chegou atrasado aí, né? Eu sou professor de programação, eu já fiz os cursos de reta final de Git, de Java, né? E aí eu vou pular esses termos aqui, porque isso aqui eu já falei bastante nas minhas aulas, tá? Trouxe questãozinha de testes, ó, trouxe a questãozinha lá do BDD. Vou para outros temas aqui que eu não discuti ainda com vocês, tá? E se tiver tempo, eu volto. Serverless, eu fiz isso aqui na rata final. Orientação a objeto, eu falei sobre o. E hoje, se sobrar tempo, eu vou trazer uma questãozinha da Sesgran Rio sobre isso aqui. Aliás, deixa eu dar meus 200 logo aqui, só para gente... No edital de vocês tem o seguinte, ó. Arquitetura de sistemas web, gRPC, balanceamento de carga, principal estatística, DevOps. Aí vem aqui, ó, arquitetura em camadas, microserviços, orientação a eventos, e tem aqui Python e Java. Pronto, tem aqui Python e Java. Ela não tem arquitetura, projeto orientado, geralmente vem arquitetura de projetos orientado a objetos, né? Geralmente vem assim. Mas, cara, vem aqui arquitetura de sistemas web. É muito geral isso aqui, né? Vem Java, é muito geral. E geralmente, quando vem Java, uma boa parte das questões de Java não são sobre Java. Porra, como assim? Boa parte das questões sobre Java não são sobre Java? Boa parte das questões sobre Java, na verdade, são sobre orientação a objetos. Então, por isso que eu botei esse bloco aqui de orientação a objetos, tá? Desde o nível mais básico, que é você saber o que é classe, orientação a objeto, atributo, herança, polimorfismo, até o nível um pouco mais avançado, que é você saber um pouco sobre Solid, tá? Pô, Rafa, né, eu preciso chegar nesse nível Bacen? Cara, provavelmente não, porque não tem chapado no edital de vocês Solid e não tem chapado no edital de vocês orientação a objeto. Porém, é justamente a pergunta que o Fagner está me fazendo aqui. No edital de vocês tem GOF, o Gang of Four e o GRASP. Cara, é muito difícil você falar sobre qualquer design pattern sem falar sobre orientação a objeto. É muito difícil você falar sobre qualquer design pattern dentro do GOF sem falar sobre orientação a objeto. Como é que você fala de um template method e não fala sobre herança? Mas eu acho pouco provável cair Solid, eu não vou entrar nesses detalhes aí. Quem quiser ir um pouco mais além, só para vocês verem o nível que isso está hoje, tá? Só compartilhar aqui uma outra questão que é da Sesgran Rio, deixei aqui. Sesgran Rio, recentemente no IPEA, ele deu esse código aqui, tá? E aí ele dá esse código aí, e aí você pergunta o seguinte, cara, beleza, o que está rolando com esse código? Aí a Sesgran Rio vai lá e te pergunta, ó, qual princípio Solid é violado nesse código? É o Single Response Principle, é o Open Closed Principle, é o Scope Substitution Principle, é o Interface Aggregation Principle, ou é o Dependency Inversion Principle? Questão dificílima, mano, dificílima. Então, é uma questão de orientação a objeto, porque Solid está dentro de orientação a objeto. Tá? Mas eu vou dar uma pulada nisso aqui, para a gente não estender tanto, tá? Mas eu deixei ela aberta já aqui, tá?
Beleza? Então, sim, é importante saber esses. Eu acho que eu botei aqui uma parte de design patterns. Deixa eu ver se eu botei. Se eu não tinha botado é porque eu deixei para o Pedrosa. Tá? Mas deixa eu só voltar aqui. Ontem eu estava fazendo uma aula dessa da Cisne Rio. Eu não botei nesses slides aí para vocês padrões de projeto, tá? Mas é só para vocês verem que ontem eu estava gravando uma aula para a Cisne Rio e. Cadê aqui? E a Cisne Rio gosta muito de cobrar padrões de projeto, assim como o CESP, tá? Então, saber lá as diferenciações dos estruturais, criacionais e comportamentais, tá? Tem que decorar. Então, a Cisne Rio gosta de cobrar código, tá? E te perguntar, cara, esse código aqui, qual é o padrão de projeto que ele está implementando, tá? Mas o CESP, ele gosta de vir mais nessa pegada aqui, ó, que é, ele vai te dar o conceito. Vamos ver se vocês matam essa aqui. Apesar de ser Cisne Rio, ela é bem cespiana, essa questão aí, ó. Ó, Cisne Rio, ela gosta muito de focar em código, tá vendo? Ela vai te dar um código e te pergunta que padrão esse código está usando. O CESP, ele gosta de vir mais nesse estilo aqui, ó, que é, ele vai te dar a definição e vai te perguntar, vai falar que é um padrão ou vai falar que é o padrão correto ou vai falar que é o padrão errado, né, obviamente. Essa aí, vocês conseguiriam matar? Que padrão é esse? Composite, viu? Cara, vocês estão em outro nível, né? Então é isso, mano. Não pode dar mole nessas questões, tá? Esse composite é o mais dificinho de relembrar o conceito dele, tá? Mas aqui, mesma questão, cobrando aqui, só que do Observer. Aqui, aqui uma questãozinha cobrando sobre o proxy, tá? Então, aqui é que eu fiz ontem para essas granrinhas. Eu não coloquei no de vocês nem na aula, porque quem deu essa aula provavelmente foi o Pedrosa, no reta final. Então, aqui eu não coloquei, tá? Mas deveria ter colocado, só me esqueci mesmo, tá? Bom, em que momento eu estava aqui? Me perdi aqui. A gente terminou no NoSQL, né? Eu vou dar uma pulada aqui em Big Data, para depois a gente voltar, e vou falar um pouco sobre segurança agora, tá? Segurança. Então, mais uma vez, por que que eu não estou falando de programação? Porque é minha área, mas os dois cursos de reta final que eu fiz para o estratégia, as duas aulas de reta final para Bacen que eu fiz para a estratégia, eu já foquei muito nessa parte de programação. Foi DevOps, Git, Java, tá? Python. Mas ontem, deixa eu até mostrar aqui uma questãozinha fofa, antes da gente, só para dar uns 200 ali, antes da gente entrar em segurança. Ontem eu fui fazer uma questão de programação que ela é muito plausível de cair no CESP, e a Cisgranquinho adora, e eu fui fazer ontem, meu irmão, já era tarde da noite já, sexta-feira, quase 10h30, fui fazer a questão, me embananei todo, errei a questão, tive que fazer ela umas 3 vezes para acertar, mas é para vocês verem o nível que as outras bancas, especificamente esses Green Hill Cobra, que eu acho pouco provável vir assim no CESP, tá? Só mostrar a primeira questão aqui para assustar, que eu acho que é um nível que o CESP não viria. Esse aqui, ó. Esperar compartilhar aí, vocês verem. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Beleza. Então, essa questão aí, ó, é uma questão nível Sesgra Rio, nível FGV. FGV cobrou exatamente isso aí, o yield e lambda, cobrou lambda na CGU e cobrou o yield no TCU, para a área geral, tá? Eu nunca vi o CESP cobrando esses operadores, nem o yield e nem o lambda. Porém, vai que, né? O CESP, ele costuma ter questões mais tranquilas. Mas ontem eu estava resolvendo uma questão que foi nova da Cisgran Rio, e ela é bem plausível de cair para o CESP, tá? Que foi essa aqui, ó. Cadê? Pronto, essa aqui, ó, essa maledita aqui, ó. Essa aqui vocês têm que treinar. Essa aí vocês têm que saber resolver, tá? Ontem eu fui fazer ela tarde da noite, e aí meu gabarito na hora tava como letra C,
10, depois eu até alterei para B, porque era B. E aí eu estava fazendo, não estava batendo, aí estava errando. Como aqui é uma chamada recursiva, né, é uma chamada recursiva do método contagem, então ele inicializa aqui com hoje, e a partir desse array, ele pega todo esse array aqui e vai para cá. Só que aqui é um array dentro de array. Então, na segunda iteração, quando ele vai medir o tamanho desse array, é 1. E aí depois ele vai mandar para frente todo esse array aqui. Eu estava mandando para frente esse array aqui. Ou seja, me confundi total na hora de fazer, tive que abrir o compilador para saber o que estava acontecendo. Mas é o tipo de questão que, cara, poderia cair sim no CESP, tá? Poderia cair sim no CESP. É um algoritmo pequeno, né? Mas é chatinho de analisar. Por quê? Porque ele envolve recursividade, envolve fatiamento e envolve array dentro de array. Então, treinem essa questão aí, que se vocês treinarem essa questão, eu acho que na parte prática, para o CESP, vocês estão preparados. O CESP costuma cobrar mais um pouco da parte teórica, tá? Então, tem mais questões ali da parte teórica que eu fiz lá no meu reta final, tá? Deixa eu ver aqui. Qual a diferença de SML, OAuth2 ou OpenID Connect? Tá, beleza. OpenID Connect é mais na parte de autenticação. O Auth é mais na parte... OpenID e SML, SAML é mais na parte de autenticação. E o Auth 2 é um protocolo para você fazer autorização. Inclusive, vamos começar por segurança agora, que é justamente o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Antigamente, as aplicações que a gente fazia era muito baseada em aplicações stateful. O que são as aplicações stateful? São aplicações que elas, basicamente, têm um cadastro de usuários, esse usuário cadastra um login para ele, esse login e senha ficam salvos no meu banco de dados, e quando o usuário loga na minha aplicação, eu recupero esse usuário e senha do banco de dados e disponibilizo esse objeto, né, na seção da minha aplicação. Essa era a forma clássica de se desenvolver e de se codificar até meados de 2012, 2013, tá? Em 2009, mais especificamente, surgiu um paradigma chamado de REST. Esse paradigma mudou a forma como a gente arquitetura nossas aplicações, e desde então, a arquitetura de aplicações passou a ser uma arquitetura de stateful para ser baseada em stateless, ou seja, é uma arquitetura que hoje não guarda estado dos seus usuários, nem os usuários que estão ativos e nem os usuários cadastrados na aplicação. É raro hoje você ter aplicações que guardam os seus usuários, até porque, principalmente no meio corporativo, a gente trabalha com uma questão de single sign-on, e a ideia é que uma vez um usuário é autenticado numa aplicação, ele não precisa ficar autenticando em tudo quanto é lugar, né? Então, teve uma revolução muito grande nisso. E isso, agora, passou a ser refletido em concurso, tá? Principalmente nessa parte de segurança, principalmente nessa parte de autenticação, autorização, autorização de ABAC, RBAC. RBAC é Role Based Access, ABAC é Attributed Based Control Access, tá? Então, essa parte de segurança mudou bastante, beleza? Mas o que não mudou e está no edital de vocês? Vamos começar primeiro pelo clássico que não mudou. Cara, saber a diferença de IDS e IPS, tá? Eu até deixei separado aqui o meu resumo da época que eu estudava, né? Deixei separado aqui, e é impressionante o quanto que isso cai até hoje. Então eu tenho um resumão aqui, né? E aí eu venho aqui na parte aqui, ó, de IDS versus IPS. Cadê aqui? Tinha deixado bem aqui, mano. Deixado bem separado. Pronto. Cadê? Ah, tá aqui, ó. IDS e IPS, tá? Apenas IPS bloqueia tráfego. Cara, muita questão disso aqui, velho. Muita questão disso aqui. IDS, IPS, falso positivo, falso negativo.
Cara, é impressionante o tanto que o CESP gosta de cobrar essas diferenças de IDS, IPS, HIDS, NIDS, né, de Network. Tem muita questão aqui, tá? E, cara, questão aqui de 2011, achei uma aqui, ó, 2011, ó, IDS, ó. Então, é um tema que já está aí há 1000 anos, né? E, até hoje, cobra-se isso. Então, obviamente, você não vai poder errar IDS, IPS, Firewall, tá? Não vai poder errar isso, beleza? Questãozinha recente, CAPES 2024, beleza? Outra coisa clássica, e tá no edital de vocês, tá? É a parte aqui que ele chama de, vem bem aqui, ó, assinatura, certificação digital, criptografia e proteção de dados. Então, cara, lá dentro de criptografia, saber o papel da AC, saber o papel das ARs, saber o papel da C raiz, saber o que um certificado tem, chave pública, chave privada, resumo, hash, diferenciar a certificação digital de a autenticação digital, isso aí é clássico, né? Então, tá aí há mais de 15 anos, não dá para errar isso, tá? Então, outra questãozinha. Então, uma questão clássica de DSPS, uma questão clássica de autenticação e de servidor de autenticação de certificado vital, né? Autoridade certificadora, e uma questãozinha aí que dá até medo, né, de errar, né? Essa é aquela questão idiota que fala, cara, isso aqui tem algum peguinho aqui. Criptografia simétrica, utilizar a única chave para a criptografia descriptografada, beleza? Então, é clássico, beleza, mas não pode errar, tá? Agora, o que que mudou? Tá? Vamos começar aqui por uma questão easy, que é uma questão didática, que é uma questão para jogar no Anki e ser feliz, né? Entra, o que mudou foi essa introdução que eu fiz aí no começo do tema de segurança, né? Segurança mudou bastante, cara. A segurança que a gente usa em software hoje é completamente diferente da segurança que a gente usava 10 anos atrás, tá? Então, talvez a principal, se não uma das principais, seja a parte do OAuth, né? Então, entender para que serve o OAuth, a pergunta do Fagner, que ele fala sobre SML, OAuth 2 e OpenID Connect, tanto eu já presumi que vocês iam fazer essa pergunta, que olha aqui, ó, eu já deixei ela bem aqui, ó, CESP CFIN 2023, já deixei ela aqui, ó. OpenID versus OAuth barra OAuth 2, Understanding API Security Protocols. Então, já deixei marcado, porque eu sabia que essa pergunta ia surgir. Então, olha lá. OpenID is authentication protocol used for signing user into application. The purpose is user authentication. OAuth is an authorization protocol used for providing client applications delegated access to server resources on behalf of a user. The proposed is delegated authorization. Então, assim, o Fagner pensou que ia me pegar de calça curta, porque eu não sou pessoa de segurança, porém, enquanto o Fagner estava indo, eu já estava voltando, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta, e o Fagner deixou a bola quicando ali para eu chutar, então eu agradeço bem o Fagner aí. Parece que a gente combinou, né, Fagner? Vai achar que a gente combinou, né? Outro patamar, exato. Essa aqui eu posso tirar onda agora. Então, eu já sabia que vocês iam fazer essa pergunta, porque é um ponto de fato que eu preciso chamar a atenção de vocês. Essa questão aí é a questão didática, mano. Essa aí dá para ir mais ou menos pela lógica, que é o ALF é um padrão de tecnologia aberta, de delegação de acesso, projetado para permitir que um site ou aplicativo acesse recursos hospedados por outros aplicativos na web, em nome de um usuário, permitindo compartilhamento de conteúdo sem necessidade de compartilhamento de senhas. Mano, essa aí talvez o meu aluno básico saiba, sacou? Só que o que eu preciso que vocês cheguem, cara, é aqui, ó. É aqui. É aqui que eu preciso que vocês cheguem. Nesse link aqui. Eu cliquei, só que vocês não estão vendo, né? Mas é nesse link aí. Que é entender esse fluxo aí que está no desenho. Tá? É entender esse fluxo aí que está no desenho. Não vou compartilhar aqui, porque vocês vão clicar aí. Tá? Então, entender o que é um Authorization Request, o que é um Authorization Grant, o que é um Access Token, o que é um Resource Owner, o que é um Authorization Server, o que é um Resource Server, o que é um Application Client, o que é um Token JWT, né? O Access Token, geralmente, a gente faz em Token JWT, JSON Web Token, o que é isso? Então, entender
esse jogo, né, de idas e vindas que acontece dentro de um protocolo baseado em OAuth para se gerar um token usando o OpenID. E isso eu preciso que vocês cheguem, cara. Então, coloquei 2 links aí, né? Um é Introduction to OAuth 2. Então, olha lá. E a outra é esse link aqui, que é The Resource Server, né? O OAuth aí, falando um pouco sobre isso aí. Por quê? Porque pode ser que a questão seja básica como essa. Uma questão básica. Agora, pode ser que a questão baixe um pouco mais o nível, que é os tokens de acesso devem ser lidos e interpretados pelo cliente ou alvo, que é o público-alvo do token. E aí, quem é o público-alvo do token? Então, é isso. Você precisa saber, nesse caso era o Resource Server, você precisa saber quem é quem naqueles papéis. O CESP está cobrando muito isso. E é um ponto que eu vi no TCDF, falei isso, galera, não vá para a próxima saber OSP ou alvo. Tenho falado disso bastante e trouxe questões para corroborar esse meu pensamento. Sebrasp e Banrisul, a parte com capacidade de conceder acesso aos recursos protegidos é o servidor de recursos. Não, não é um servidor de recursos, né? É o servidor de authorization, tá? Então, olha lá, até eu coloquei um lembrete aqui para mim. Resource Owner é o dono do recurso, Client solicita acesso, Authorization Server concede, e o Resource Server é o repo, né, de dados, né? Então, 3 questões aqui, ó. CAPS, DataPrev, TCDF, Banrisud. 4 concursos diferentes feitos pelo CESP. Qual a probabilidade de cair o alfa no de vocês? Eu diria que 100%. Diria que 100%. Agora, para alcançar a interoperabilidade, essa aqui é muito polêmica. Para alcançar a interoperabilidade das aplicações, é necessário adotar padrões abertos e comuns, tais quais serviços web, REST, JSON, XML, AUF2 e OpenID Connect. O CESP veio como certo nessa questão, tá? Mas eu não teria... Para marcar certo nessa questão, o cara tem que estar muito bem no dia. Porque se é necessário, fode, não fode? Ou ferra, não ferra? Não posso falar palavras da minha esposa briga comigo. Ferra, não ferra? É desagradável, não desagradável. Você vê um é necessário e fala, pô, é necessário mesmo usar padrão aberto? Nossa, agora que eu vi a mensagem aqui, Rafael, quando der 9 horas tem que dar uns 10 minutinhos de intervalo. Putz, Poli, vamos direto aqui, porque eu vou sair às 10. Eu preciso sair às Não, 10. tudo bem. Era só para ver se o povo queria mesmo tirar 10 minutinhos para ir ao banheiro, tomar água. Mas não tem problema, não. Ah, beleza. É porque eu preciso, como a gente já deu uma atrasadinha de 10 minutinhos, eu preciso ir efetivamente até às 10 mesmo. Porque eu tô sozinho aqui com minha esposa, com meu filho hoje, e aí eu fico revezando ali com ela para você trabalhar. Então eu trabalhei, aí agora ela que vai trabalhar. É necessária forte mais, exato. Vai. Então, assim. Mas enfim, galera, OAuth, SML, OpenID, meu irmão, isso tem que estar no sangue, tá? Por quê? Até então eu mostrei questões, entre aspas, fáceis, com exceção dessa aí, que é uma questão polêmica, tá? Mas olha isso aqui, mano. Os tokens Sender Constraint exigem que, para usar o token de acesso, o client OAuth provê, de alguma forma, a posse de uma chave privada, de modo que o token de acesso por si só não seja utilizável. Não sei explicar, não faço a menor ideia. Perguntem para o André, que é a pessoa de segurança. O meu nível de OAuth é um nível de desenvolvedor. Cara, eu preciso de um resource server para gerar um JWT para mim e eu mando para esse meu token para ele ser validado e a partir desse token eu recupero as claims do meu usuário. É isso que eu preciso, eu sou desenvolvedor nesse nível aí, é esse nível que eu entendo. A saber as especificidades, joga essa bomba pro André, mas vocês vão precisar entrar, tá? Porque eu acho mais provável num concurso do Bacen vir este nível da TCDF do que vir na DataPrev. Beleza? Pode ser que venha no nível da DataPrev, pode ser. Então, meus 200 sobre segurança, OAuth, deixei materiais preparados aí para vocês, beleza? Show de bola. Beleza. O Sami tá falando, o Bruno tá falando sobre granularidade, né? Grão. Quanto menor a granularidade, maior o detalhamento. Isso.
Para o outro lado, para o nível de granulidade, temos que pensar em um ranking de tamanho de grãos, tal. Isso, forma inversa, exato. É o que eu acredito também, só que o certo geralmente vem com divisões diferentes, né? Bom, eu vou pular esses temas aqui de programação, se definitivamente não vai dar tempo, Java, mas eu fiz todas essas questões, ó, MPRO, peguei questões bem novinhas, tá? E estão lá no meu curso de reta final. Todos vocês já viram o meu curso de reta final? Acho que foram uma ou duas aulas. Não, foram duas aulas, certeza que foram duas aulas, que foi muito slide aqui, para ser uma aula, não tinha como ser, não. Tá? DevOps. Vamos finalizar então com o DevOps, porque eu quero trazer duas questõezinhas novas aqui para a gente, muito fofas. Tá? Trem difícil, jogo fácil, é isso aí. DevOps, vamos lá. Então, eu falo bastante DevOps, no meu curso de reta final eu falo bastante DevOps, né? Eu acho que isso aí é interessante vocês irem lá ver. Alguém já viu? Pelo visto, ninguém viu, né? Ninguém falou ainda. Vejam, cara, essas aulas da reta final, cara. Duas aulas que eu dei. Deve ter aí umas 6 horas líquidas, provavelmente, de resolvendo só questão de programação. E aí eu entro nessa parte de DevOps lá, tá? Se não viu, vejam. Eu já assisti. Ah, beleza. Obrigado, viu, Érica? Pelo. Cara, me fizeram essa pergunta recente também sobre o bendito DLT, né? Não, porque o aluno tava até me cobrando. Pô, Rafa, na sua aula não tem DLT. Eu falei, pô, mano, mas é blockchain isso. Fica muito longe do meu foco de desenvolvimento, né? Diria hoje que talvez blockchain tem muito mais a ver com a parte de ciências, engenharia de dados, do que desenvolvimento de fato, né? Mas eu acho que, como nunca veio questão disso, acho que o mais provável é entender o básico mesmo. Tá? Igual a MLOps, o conceito. Tá? Isso, eu fui o chato, eu não entendi aqui eu fui o chato. Vi só a primeira, beleza, Lucas, vê a segunda também, tá? E aí de DevOps, legal, eu falo muito sobre o porquê do DevOps, né? O Agile conceitos aqui, o DevOps conceitos aqui, tal, né? Automação. Mas eu falo muito sobre isso aqui, tá? Que é a diferenciação de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, tá? Coloco a referência desse cara, coloco a referência do Atlassian, coloco a referência do Martin Fowler, tá? Coloco a referência da TW e trago a questão do CESP, que é essa aí, ó. Situação hipotética, uma empresa possui um grande sistema com todas as suas funcionalidades em uma aplicação que acessa um banco de dados. A aplicação foi desmembrada em várias outras, em formatos de containers que podem ser provisionados, iniciados e parados sob demanda em ambientes de homologação e desenvolvimento. Porém, em produção, o deploy é feito de forma manual. Assertiva. Nessa situação, configure o seu ambiente que pratica-se a entrega contínua. É uma questão que corrobora. Ah, foi você, né, Fagner? Beleza. Pois é. Aí o Fagner me perguntou, pô, e aí o DLT? Aí eu falei, cara, não sei, cara, vai ser desenvolvimento isso. Não sei se vai ser desenvolvimento isso, porque eu não tenho aula disso, isso é blockchain, é mais a parte de orientação, para mim é mais a parte de banco de dados, né? E aí eu falei pro Fagner, né, Fagner? Eu falei, cara, eu acho que isso aí deve ser conceito básico, né? Vamos ver o que vai cair, né? Então, ó, por que essa questão corrobora com isso aqui? Porque ele fala que na configuração de ambiente com entrega de deploy feita de forma manual é a entrega contínua. Então, olha aqui, ó, deploy manual é a entrega contínua, ó, continuous delivery. Deploy automatizado em produção é o continuous deployment, a implantação contínua. Então, é uma questão que corrobora com essa linha de pensamento aqui, tá? Aí veio essa questãozinha novíssima da CAPES, muito fofa, tá? No contexto da questão, entrega contínua igual a continuous delivery, exato, tá? Exatamente. Agora, nem sempre a própria indústria diferencia isso. Tanto é que é normal você ver CI e CD, que é o quê? Continuous Integration, Continuous Delivery. E muita gente coloca
a implantação contínua dentro de Continuous Delivery. Eu não gosto de fazer assim, eu gosto de diferenciar os três, que é Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment. Para mim, são três coisas diferentes, e o que diferencia Delivery e Deployment é justamente a parte de automação aqui, ida para a produção. E aí, essa questão do CESP ABIN 2018 eu sempre uso como referência, e vejo essa questão agora do CESP CAPS 2024. O BIOS de uma aplicação engloba o resultado de compilação e empacotamento em um único arquivo binário. Ali ela está falando sobre integração contínua. Cara, eu particularmente não gostei desse gabarito, tanto é que eu coloquei ali, ó, a questãozinha certa e o CESP errado. Tá? O CESP viu essa questão como errado. Para mim, é justamente isso aí, é o conceito de build. É você pegar o seu artefato, o seu código-fonte, o whatever, e gerar um binário a partir disso. Tá? Cada pipeline, né, a ideia é que cada pipeline construa um binário, né, para ser utilizado em produção e afins. Então, a parte de entrega contínua e deploy contínuo, eu acho que o CESP está com uma jurisprudência já consolidada, tá? A parte de integração contínua, essa não é a primeira questão que eu vejo do CESP que envolve algo errado sobre isso, tá? Teve uma questão recente que saiu até lá no grupo também do Telegram, e essa eu nem trouxe, porque eu esqueci, mas eu deveria ter trazido, que ele vem com um conceito de integração contínua todo errado lá, e a galera fala, não, Rafa, é porque ele estava se referenciando a um build quando é um build local. Cara, se o build é local, não é integração contínua. Integração contínua parte da premissa que você está integrando o código continuamente em uma máquina independente da sua. Ou seja, não é uma máquina local. Então, não sei qual é o direcionamento que o CESP vai seguir. Eu costumo seguir esse direcionamento aqui, tá? O que é integração contínua? Check-in, build da sua aplicação, né? Não local, roda os testes, né? E entrega o binário em algum local, tá? Tinha até uma outra aqui, mas não tem. Agora, olha essa outra questão aqui, ó, do CESP, tá? 2024. Um dos objetivos do processo de entrega contínua, olha aí, ó, entrega contínua, é garantir a continuidade da aplicação em produção. Beleza. Por meio de um aumento do tempo entre os deploys, minimizando o seu impacto no que está funcionando. Qual que é o erro? A ideia de você entregar continuamente é justamente você diminuir os tempos de deploy. Tá? Você ter deploys em tempos mais frequentes, né? E não um deploy mês a mês. Cara, se eu quiser fazer um deploy diário, eu consigo, tá? Então, uma questão mais fofinha sobre isso, tá? Então, aqui, essa pipeline aqui de integração contínua. Jenkins, source code, gerando um artefato, tá vendo? Esse artefato aqui é o nosso binário. Isso aqui é um processo de build. Isso aqui é um processo de integração contínua. Desenvolvedor, version control, build integration, compile, package, operation, team e publicação disso no repositório binário, que pode ser na nuvem ou alguma coisa do tipo, tá? Então, coloquei vários itens aqui sobre CI e CD, tem umas questõezinhas bem novas aqui, ó. Mas essas outras questões eu resolvi na aula, tá? Então, vou dar uma pulada nelas aqui, tá? E para a gente finalizar, eu trouxe os 200 aqui sobre, já falei ali sobre Python, né, a dica ali da questão da Sysgram Rio, muito fofa. Lá no final, eu trouxe uns 200 aqui sobre Elasticsearch, mas, cara, eu acho que é interessante, se um de vocês tem Elasticsearch, Prometheus, Grafana, dá uma olhadinha na minha aula, eu falo bastante sobre isso, né, sobre essa suite LK, mas, cara, eu acho que, sinceramente, é só entender como que a estrutura funciona. Porque se vier esse tipo de questão aqui, ó, é sentar e chorar. Não tem como acertar essa questão, né? Esqueci de perguntar, no Sebrasp, eles pegam aquela parte de red, green? Sim, sim, com certeza. Nessa minha aula aqui, eu tenho umas questões de teste que eu falo sobre isso, tá? Pegam isso com certeza. Tá? Beleza? É hostil demais. Essa questão aqui do elástico, mano. Então, assim, não vale a pena estudar nesse nível aí, sinceramente não vale, tá? Agora, esse aqui já é um nível mais plausível, né? Entender que ele faz o suporte a pesquisas, né? Full text search, diferenciar Elasticsearch, Kibana, de Prometheus, de Grafana,
saber diferenciar esses caras eu acho que é interessante, tá? Então tem muita pouca questão sobre isso, tanto é que eu coloquei outras questões de outras bancas aqui, tá? É análise de dados. Qual é meus two cents aqui para vocês, tá? Meus two cents tem a ver com a parte de IA generativa. Acho que toda a parte de algoritmos, naive Bayes, algoritmos de KNN, caminhos, acho que isso aí vocês já estão mais do que de saco cheio de matriz de confusão. Cara, vocês são elite aqui, mano. Tô vendo aqui que a galera tá num nível diferenciado. Vocês estão pagando já um curso de acompanhamento, ninguém aqui é novato, né? Então, todo mundo já sabe sobre isso, que tem que chegar nesse nível de matriz de confusão, nível dos algoritmos. Essa última prova que o pessoal está comentando aí da NTT, acho que, se não me engano, foram 22 questões só sobre ciência de dados, pesadíssimas, né? Quais são os meus two cents sobre isso aqui? Na parte de tipos de dados e análise, né, a gente fala muito hoje em dia de storytelling de dados. Então, você tem a parte de dados, que é a parte de dados descritiva, para entender o que aconteceu, a parte de dados preditiva, para entender o que vai acontecer, a parte de dados prescritiva, que é entender quais são as otimizações que você pode fazer com o dado, tá? Então, tem lá as historinhas, né, a descritiva, a preditiva, a prescritiva e a diagnóstica. Eu falo isso aqui em aula. E aí, a parte de storytelling de dados, a gente tem a parte aqui que é a análise exploratória de dados, que é para a gente explorar e resumir as características dos dados, e a parte aqui explanatória. E a parte aqui, meu cachorro já tá. E a parte aqui explanatória de dados, que é você focar em um público específico desse seu dado para falar sobre uma história. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, cara, as últimas questões do SES trouxeram esses temas, tá? Então, DataPrev cobrou aqui os tipos de análise, para você diferenciar prescritiva, descritiva, preditiva. DataPrev cobrou isso novamente, ó, tá? Duas questões da DataPrev, 3 questões da DataPrev sobre isso, tá? Sobre esses tipos de análise. E aí, entrando nos tipos de IA, a gente tem a classificação básica, né? IA fraca, forte, super inteligente. A gente tem a classificação que a FGV trouxe na Receita Federal, de IA explainable e IA responsiva, né? E é o que a gente... Essa minha aula aqui, eu acho que eu comecei ela em 2021, falando sobre chat... 21 ou 22, falando sobre chat GPT, né? Que são as IAs generativas, né? Então, a gente tem IAs generativas hoje de imagem, de vídeo, né? E aí eu tenho um slide sobre isso. Ó. Textos, fotos, faltou um acento aqui. Vídeos, sons, tá? Programação, eu uso o GitHub Copilot, por exemplo, tá? E dando os exemplos aqui de tudo que é isso, tá? E aí é uma questãozinha do SES falando sobre isso. Ó. De acordo com os conceitos de inteligência artificial, as máquinas reativas têm a capacidade de compreender os seres humanos entendendo seus estados mentais. Então ele trazendo um pouco dessas definições aqui, ó, fraca, forte, super inteligente, explainable, responsiva, tá? E no caso aí, cadê aqui? No caso aí, né, falando sobre as reativas, tá? Cara, o resto, sinceramente, das questões que eu coloquei aqui, são questões novinhas, tá? Que eu usei recentemente numa revisão que eu fiz para a APO, tá? E questõezinhas que vocês precisam acertar, né? Já está nesse nível aí, né? Questãozinhas sobre os algoritmos, questãozinhas sobre o mining, questõezinhas sobre overfitting, underfitting, tá? Erros de representação, erros de generalização. Cadê a matriz de confusão? A clássica matriz de confusão. Olha lá, ó, matriz de confusão certo, tá? Coloquei outras aqui da FGV sobre matriz de confusão. As questões sobre os algoritmos, ó, TCRJ falando do a priori, Cefaz Ceará falando sobre redes neurais, a GER 2023, essa redação aqui, ó, nervosíssima, falando, pedindo para calcular as partes de regressão linear. E aqui os algoritmos, ó, TCDF cobrando naive Bayes, tá? Mas eu acho que, sinceramente, isso aqui é um nível difícil, mas vocês já entenderam que vocês precisam chegar, né? Vide a prova aí da NTT, tá? Bom, cara, vou abrir uns 5 minutos aí para quem quiser fazer perguntas, porque eu realmente preciso ir trocar de trabalho aqui. Eu vou ficar monitorando o Gui e minha esposa vai trabalhar. Espero que vocês tenham gostado, né? Deu um trabalhinho fazer isso aí, pegar as questões novas. O Rafa me pediu para focar bem nessas questões novas aí, foi o que eu fiz.
E eu tentei dar os meus 200 de como eu me prepararia para uma prova dessas, né? Que é olhando as últimas provas, ver o que dá para analisar, ver por onde ir, e dei os meus 200 nas outras disciplinas, apesar de não ser professor delas, mas no meu reta final tem os meus 20 cents aí sobre a minha disciplina, que é o que eu consigo ir um pouco mais além, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado a todos aí. A prova da MPO vai ser no próximo final de semana. Pode ser de bom tempo. Vai ser com certeza absoluta, tá? Vão ser 15 itens lá de análise de dados a princípio, tá? Então, pode ser sim, tá? O que em relação a Basic que você acha irrelevante? Primeiro, saber que está relacionado com o NoSQL, que foi o que o DataPrev cobrou, mas saber explicar o Basic Available, o Soft State ou Event on Consistency. E por que que isso é importante num banco de dados NoSQL e por que que é mais difícil fazer isso num banco de dados relacional. Né? Beleza? Baixem o PDF, tá? Porque eu vou restringir acesso lá àquele material. Tá? E essa aula vai ficar disponível depois na plataforma aí para todos. Beleza? É isso. Codificação na discursiva? Pouco provável. Pouco provável. Mas, vai entender, né? Você faz Minas, vê o código nervoso, né? Eu sempre falo, cara, é pouco provável, mas pode ser que caia. Pode ser que caia um código Java igual caiu na Câmara dos Deputados. Pode, né? Cara, até esse problema no MPO. Cara, MPO, eu fiz a prova do MPO, analista de presidente de orçamento, em 2014. Era ESAF. Era um dia quente aqui em Brasília, foi outubro aqui em Brasília é horrível. E eu me lembro exatamente que com 1h30 de prova, eu tive que tomar uma decisão, que era, ou eu vou vomitar no meio dessa sala, ou então eu preciso sair da prova. E a ESAF tinha minha sala estava sem ar-condicionado, estava pegando sol da tarde aqui em Brasília, e eu vendo umas questões de Karl Marx, eu falei, meu Deus, eu vou vomitar nessa prova. E a ESAF tinha um tempo mínimo de você ficar em sala, eu não podia sair. Eu só dei minha prova fiscal e falei, eu estou indo embora. Ele falou, o senhor não pode sair. Aí eu falei, eu estou indo embora. Aí ele falou, se você sair, será eliminado do concurso. Eu falei, eu estou indo embora. E eu saí dessa prova. Foi a única prova em 20 anos de concurso que eu saí no meio da prova. No meio da prova. Eu não entreguei a prova, eu não preenchi a prova. Eram muitas questões. Na hora que eu vi uma questão de Calmar, eu falei, se fudeu, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Então, geralmente, prova de analista de planejamento e orçamento é muito do mal, é muito punk. Exato, restringir o tempo de sair. Então, eu me lembro dessa decisão que eu tive que tomar. Ou eu vomitava ou ia embora, acabei indo embora. Beleza. Cara, então é isso. Muitas caras novas aqui que eu não conhecia, né? Então é legal conhecer gente nova aí. Siga a gente lá no Instagram do Canetas Pretas e agradeço ao Rafa aí que me pagou para vocês, para ter essa aula aí, para fomentar, né, e formalizar essa aula aí, beleza? Valeu a todos, obrigado, Ari. Beleza? Falou, até mais, pessoal. Fui. Valeu, Aino. Até mais.